Daí, pessoal, beleza? Então, o que que eu vou fazer, né? Como a minha parte é uma parte de exatas e vocês precisam ter a resolução do exercício aqui, eu vou continuar as aulas normais, como se a gente estivesse em sala de aula, ou seja, não vou mudar nada da minha explicação, e aí eu vou fazendo vídeos para vocês e vocês pegam esses exercícios e copiam na apostila. Esse é o primeiro, né? Então, continuando, hoje seria o dia do setor A. Setor A, aula 5, relação trigonométrica fundamental, ou relação fundamental da trigonometria. E antes de eu começar a resolver, isso está na página 104. Antes de eu começar a resolver o exercício, eu tenho que recapitular uma coisa com vocês. Que a gente viu lá do ciclo trigonométrico, é uma coisa que a gente vai usar bastante nos vestibulares. Então, antes de chegar ali, nem vou ler o exercício agora, mas o que que a gente vai fazer? Eu vou mudar o slide aqui e a gente vai chegar para mostrar a relação fundamental da trigonometria, ou relação trigonométrica fundamental. Lembram disso aqui, ó, seno e cosseno no ciclo trigonométrico? Nesse seno e cosseno no ciclo trigonométrico, a gente sempre, tendo um ângulo, a gente conseguia um triângulo retângulo. E vocês já estão carecas de saber que nesse triângulo retângulo, seno sem sono está de pé, eixo Y. E cosseno com sono está deitado, eixo X. A coisa nova que vem agora, olhem para aquele triângulo ali em azulzinho. Não é um triângulo retângulo? E triângulo retângulo, o que lembra a gente? Teorema de Pitágoras. O que dizia o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Agora só inverta a ordem. Só falem assim, ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Não muda nada, só jogou a hipotenusa para o outro lado. E aí, se vocês olharem, ó, o primeiro cateto que eu vou pegar seria o seno na vertical. Então seria seno de alfa, isso elevado ao quadrado, mais o segundo cateto, cosseno de alfa, isso elevado ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. Só que a hipotenusa, ela sai do O e vai até o P, que é o raio do nosso ciclo trigonométrico. E lembrando, por convenção, o raio do ciclo trigonométrico é 1. Então a gente teria seno de alfa, isso elevado ao quadrado, mais cosseno de alfa, isso elevado ao quadrado, isso igual a 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Agora troque alfa por x. Ficaria seno de x, isso elevado ao quadrado, mais cosseno de x, isso ao quadrado, igual a 1. Esta é a relação trigonométrica fundamental, ou relação fundamental da trigonometria, ou uma professora que trabalhava comigo, ela falava a relação poderosa, essa é a poderosa. Ou como diria nosso amigo Clodovil, a poderosa. Isso aqui a gente vai usar muito, e principalmente nos vestibulares, inclusive federal segunda fase. Agora a gente vai voltar para o exercício para aplicar essa relação. Ó. Na hora que a gente voltar para o exercício, ó, você tem ali, ó, verifique se existe uma constante real m, tal que seno de x seja igual a m e, ao mesmo tempo, cosseno de x seja igual a m mais 1, com o x pertencente ao conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números reais é só uma mera formalidade para o exercício, e aplicando a fórmula, seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1, troque no lugar de seno de x, troque por m, no lugar de cosseno de x, troque por m mais 1. Olha o que você vai ter, uma equaçãozinha, m ao quadrado mais m mais 1 ao quadrado igual a 1. Agora o que eu vou fazer? Ó, desenvolver o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses. Você pode desenvolver por ele vezes ele, chuveirinho. Eu vou desenvolver por produto notável. Na verdade vai aparecer pronto aqui, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Que é o que apareceu. Ó. Aquele primeiro m ao quadrado já tinha. E o outro m ao quadrado mais 2m mais 1 é o desenvolvimento ali do m mais 1 elevado ao quadrado. Agora ajeite. M ao quadrado mais m ao quadrado dá 2m ao quadrado mais 2m. E o 1 que estava somando vai para o outro lado diminuindo. Acaba zerando. O que dá para fazer com 2 e 2?
Corta, corta, simplifica, facilita a nossa vida. Simplifica, facilita. Aí você tem ó, m ao quadrado mais m igual a zero. Quem quiser pode resolver por Bhaskara, mas como muitos na sala preferem, eu vou resolver por colocar em evidência. O que está igual no m ao quadrado e no m? O próprio m. Se está igual, eu coloco em evidência na frente. O que vai sobrar no primeiro? Sobra 1m. E no segundo não sobra nada, então fica valendo 1. Aí você tem aquela resolução por evidência. Ó, dois números multiplicados dando zero. O m vezes o m mais 1, que está entre parênteses, dá igual a zero. Então você só pode ter duas soluções. Ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Quando a gente faz o primeiro sendo zero, você tem assim, ó, m igual a zero, que já vai aparecer ali. Ó. E aí você tem a primeira solução. Ó. E a segunda solução? A segunda parte, o que está dentro do parênteses, é igual a zero. É só passar 1 para lá, m igual a menos 1. E a segunda solução. Beleza? Valeu! Daí, pessoal, continuando aqui, né, agora o exercício número 2, ainda com a relação trigonométrica fundamental, muito cobrada nos vestibulares, incluindo Federal segunda fase, Enem nem tanto. E aqui a gente vai ter que usar esta relação, ou seja, a poderosa, né? E também um conteúdo que a gente viu umas 2 semanas atrás. Ele diz assim, dado que cosseno de 53,1 é igual a 0,6, descubra o cosseno de 36,9. Até eu já vou colocar daqui a pouco ali, cosseno de 53,1 é igual a 0,6. O que a gente tem que relembrar antes de aplicar a relação trigonométrica fundamental, ou a poderosa, melhor, eu vou falar poderosa. E antes da gente aplicar ela, a gente vai ter que lembrar uma coisa. Lembre da tabelinha. Seno de 30 é igual a cosseno de 60. Porque 30 mais 60 é 90. Esses ângulos são complementares. Nós fizemos um exercício, umas 2 semanas atrás, que era assim. Você tinha o seno de 20 e aí a gente conseguia descobrir o cosseno de 70. Porque 20 mais 70 dá 90, então eles são iguais. O mesmo vai valer aqui, ó. Cosseno de 53,1 é igual a 0,6. Quanto falta de 53,1 para completar 90? Se você fizer a conta, vai dar 36,9. Claro que não é coincidência, eles colocaram de propósito nesse exercício. Então quer dizer que o cosseno de 53,1 é igual ao seno de 36,9. Ou seja, com isso a gente consegue uma boa informação para continuar o exercício e fazer a fórmula poderosa. Eu já vou colocar aqui, ele já vai aparecer ali. Ó. E aí, nesses valores, agora eu posso aplicar a poderosa, que é aquela seno de x elevado ao quadrado, não o seno de x inteiro elevado ao quadrado, mais cosseno de x elevado ao quadrado igual a 1. O x agora, que é o ângulo em questão, eu vou usar o 36,9. Aí eu substituo na poderosa. Ó. Se vocês olharem com a informação que a gente descobriu, o primeiro ali, ó, seno de 36,9 é 0,6. E eu vou substituir agora para que ele fique elevado ao quadrado. Agora é só fazer continha. 0,6 elevado ao quadrado dá 0,36. E o resto repete. Passo 0,36 para o outro lado diminuindo, vai dar 0,34. E agora você tem que pensar assim, ó, quais os números, ou seja, cosseno de 36,9 elevado ao quadrado é igual a 0,64. Quais os números que elevados ao quadrado dão 0,64? É a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Vai dar uma resposta 0,8 positivo. E também serve o 0,8 negativo. Aí você vai ser, opa, então descobri a resposta, a letra D. Só que se fosse só uma equação com x, beleza, era mais ou menos 0,8, igual a gente faz lá quando tira a raiz quadrada do delta, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Só que agora a gente está falando com cosseno, 36,9 é no primeiro quadrante. Primeiro quadrante é tudo positivo, tanto seno quanto cosseno. Então, a alternativa, que só pode ser letra C.
Então tome cuidado com essa pegadinha. Lembrando, cosseno com sono está deitado. Deitado o eixo X. 36,9, o eixo X ele vai estar para a direita. Então por isso, letra C.